das grandes dificuldades para aquele que estuda o tema dos dons espirituais na Bíblia é entender a natureza de cada dom. Uma vez que você tem uma definição, um entendimento do que realmente significa dons espirituais, você logo logo vai ter uma lista de dons espirituais. E a grande questão vai ser qual a natureza de cada dom. Por exemplo, qual a distinção entre palavra de sabedoria e profecia? Então a Bíblia muitas vezes apresenta, nos dá nome aos dons, mas não está interessada em dizer para nós especificamente, de forma mais clara e direta, o que é aquele dom, ou qual a distinção de um dom para o outro dom. Muitos parecem trabalhar com discurso e a distinção não fica muito clara. Um dos dons, talvez, que trazem mais problemas, mais controvérsia entre os cristãos, é o conhecido chamado dom de línguas. E há muita discussão sobre essa temática. Eu acredito que em 1 Coríntios 14, versos 7 até o 12, pode nos dar um relance, uma luz melhor para entendermos, para a construção do nosso entendimento do que realmente vem a significar esse dom, o dom de línguas. Portanto, vamos agora para o texto para analisar e entender o que essa passagem pode nos trazer de benefício para o entendimento desse dom. Então é importante entender que o objetivo aqui desse vídeo não é entrar no mérito do continuismo, do sensacionismo. Certamente essa análise terá implicações diretas, sim, para essas temáticas, para essas questões, né, se os dons continuam ou não hoje. Mas a ideia basicamente é entender a estrutura do texto e perceber que ela sinaliza claramente de que as línguas estão sendo comparadas com os sons humanos. Eu vou utilizar aqui o texto grego, né? Isso não quer dizer que você não possa acompanhar, se você não entende muito de grego. Eu não vou aqui estar trabalhando muitos detalhes do texto, mas a ideia é de que quem conhece grego pode então se beneficiar um pouco mais. Mas se você não conhece, você pode acompanhar sem maiores dificuldades, sem maiores problemas. O texto no verso 7 começa então com essa expressão grega aqui, homos, onde você tem então uma sinalização com a comparação com o contexto anterior. Ele compara, então, o dom de línguas aqui com o que ele chama de as coisas inanimadas, né? Observe que tem um alfa aqui negativo no psarrá, e a ideia de que, assim como as coisas animadas produzem sons, né? E ele vai dar aqui dois exemplos para a gente, que é o exemplo da cítara e o exemplo da a flauta, melhor dizendo, flauta, depois cítara aqui, e logo em seguida ele vai apresentar uma estrutura muito interessante que vai se repetir ao longo do texto, que é uma prótase e uma apótase, terminando com uma pergunta. Para quem não conhece um pouco de grego, você tem aqui esse sinalzinho que indica a pergunta. O texto está então dizendo que, assim como os sons, as coisas inanimadas produzem sons, né, a flauta, a cítara, se não houver uma distinção dos sons, então como as pessoas vão conhecer o que? Aí vem então as raízes aqui, né, a flauta e a cítara. Perceba que você nem conhece muito de grego, mas se você não conhece, você percebe claramente que as raízes estão aqui bem presentes. Como vocês vão entender então o toque da cítara e da flauta? Então há uma analogia seguida então de uma prótase e uma pódase. O próximo versículo então você tem essa expressão aqui grega kai, que ela conecta você com a analogia passada. A ideia de que nós estamos ainda na mesma tomada. É uma comparação, é uma analogia, seguida novamente de uma prótase e de uma pódase em forma de pergunta. A ideia é se a flauta, se a trombeta, melhor dizendo, se o som da trombeta não for, né, não for certo, então como a pessoa vai se preparar para a batalha? Novamente, uma pódase em forma de pergunta. E aí ele traz uma aplicação, eu até colocaria, eu fiz esse círculo aqui, ó, Toskai, Rimeis, eu esticarei um pouco para Rimeis para mostrar para você que a ideia é de uma aplicabilidade. Ele está dizendo da mesma forma, ele está novamente na tomada de comparação, mas ele faz uma relação direta com as pessoas a quem ele está escrevendo. Da mesma forma vocês. E aí vem novamente, né, ele volta a ideia do passado e você tem novamente uma prótase e uma apódase em forma de pergunta. Como as pessoas vão conhecer o que se fala se, né, não pronunciar as palavras de forma correta, né? Então, não vai haver entendimento, não vai haver conhecimento. Essa é a ideia aqui, né, do gnosco. E nós seremos como quem fala ao ar. O próximo texto, talvez é o verso 10 e o verso 11, são os versos mais importantes. Aqui você tem uma constatação de Paulo de que existem muitas vozes no mundo, né? Existem muitos sons no mundo, né? Fonon e áfono. Agora, nenhum som, olha aqui o nenhum som é áfono, nenhum som
do mundo é áfono. E o que seria então um som áfono? Eu creio que, observa a palavra fonei também novamente aparecendo aqui, eu creio que toda essa sentença aqui nos ajuda a entender o que seria áfono. É áfono porque não há conhecimento, não há entendimento do significado da voz. Quando então não há, né, fonei, é áfono, então não há entendimento do que se diz. Novamente, você tem aqui uma condicional também. Observe que também eu acredito ser importante a presença de aqui, a presença de eidon, o verbo que substitui o verbo gnosso, que vem aparecendo nos versículos anteriores, e o como fechando a argumentação, ele fecha a sua argumentação também com uma condicional. E aí ele vai dizer que dessa forma, né, mas se eu ignorar o sentido da voz, eu serei como um tipo de bárbaro, né, para o que fala e o que fala é bárbaro para mim, né? Você percebe aqui essa relação aqui quando não há entendimento, quando não há conhecimento do significado da voz. E aí, novamente, a estrutura repete-se, né? Você percebe aqui o Rutos, Kai, Rimeis aparecendo novamente, ou seja, trazendo uma comparação aplicativa, né? E aí os temas, nos remetendo para o texto anterior, e os temas aqui de buscar com zelo, né? Temas que aparecem no versículo 1 e no versículo 6. Para que essa busca com zelo? Para a edificação da igreja e para sermos abundantes. Então você tem o tema edificação da igreja e você tem o tema do zelo aqui aparecendo em conjunto. Aqui então no verso 2 você tem o fechamento da ideia. Observe como no próximo gráfico vai te ajudar. O que você tem aqui? Você tem nos primeiros versículos, versículo 7 até os versos 12, você tem uma analogia sinalizada por homos, com condicionais, depois você tem uma aplicação, rutos kai rimeis, depois uma nova analogia com condicionais, novamente você tem então uma aplicação, rutos kai rimeis. Então perceba que a analogia, elas estão em paralelo com as aplicações, o que sinaliza para a gente claramente a ideia de que sim, os sons humanos que estão aqui nessa segunda analogia aqui com condicionais, como também aqui tem analogias com condicionais, elas sinalizam para a gente que há um fluxo extremamente percebível aqui, claramente considerado. Pensando na estrutura mais ampla, observe então, você tem aqui uma palavra sobre o zelo e a edificação, versículo 1 a 6, depois analogias com objetos inanimados de comunicação, depois uma aplicação à prática do dom de línguas, novamente uma analogia, novamente uma aplicação, rutos kai rimeis, né, e uma palavra de zelo e edificação. Perceba então que você tem a analogia, depois você tem uma aplicação, e uma palavra de zelo e edificação, uma palavra de zelo e edificação. Então não há motivos para você separar os sons humanos como se eles não fossem analogias. Os sons humanos, as vozes humanas, que são na verdade a expressão que Paulo utiliza para falar da linguagem humana normal. É interessante que Paulo não se utiliza da palavra glossa para falar dos sons humanos nesse contexto. Portanto, não é interessante que você utilize a palavra glossa, usar aquele argumento da linguagem, porque a palavra glossa sempre quer dizer linguagem humana. Isso não faz sentido nenhum, porque aqui no contexto, os sons humanos, as linguagens humanas são traduzidas não da palavra glossa. Então, não há motivo para você separar os sons humanos como se eles não fossem analogias. Se eles são, então, analogias, então você não pode igualar na plenitude as línguas, o dom de língua, a natureza do dom de línguas com a natureza dos sons humanos. Então, essa é uma observação de grande importância para entender a natureza do dom de línguas. Certamente isso não é tudo sobre o dom de línguas, mas não pode ser ignorado o fato de que línguas, em 1 Coríntios capítulo 14, é distinta de sons humanos. Fica o desafio então. É isso.